Toda honra, toda glória, toda majestade, todo poder, todo louvor nós damos a Ti, Senhor. Porque Tu és o centro, Tu és o primeiro, Tu és o Criador de todas as coisas, Tu és um Deus tão grande, um Deus que foi capaz de nos amar. Oh Deus, obrigada pelas marcas de amor que carregamos dia a dia. E nesta manhã nos reunimos para celebrá-las, agradecendo em gratidão ao Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor já está no nosso meio. Obrigada porque podemos ter essa oportunidade de separar um dia da semana como igreja para o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos dirija, para que em todo tempo o Senhor seja entronizado. O Senhor receba o seu louvor, o louvor que lhe é devido, e seja honrado e dignificado nesta manhã. Dirige este culto, Senhor, ele é para Ti, nosso grandioso e majestoso Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação.
Que segurança podemos ter num Deus tão grande, não é verdade? Quem é este que até os ventos e o mar o obedecem? Que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto das bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta o Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos dançando nos altos céus louvam excelsa graça de Deus. Minha alma canta, canta minha alma, canta o Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso eu vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta o Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor. Rende-lhe sempre. Nossas vozes. Canta minha alma. Canta minha alma, canta o Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Amém. Dá um aceno. Bater uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Senhor, recebe. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Expressa através da música, do som, de palavras, de canto. Recebe através das palmas, Pai, porque só o Senhor merece ser adorado. E diante de Ti nós nos prostramos e reconhecemos que porque tudo vem do Senhor. Nada do que somos, nada do que temos vem de nós mesmos, mas nós Te bendizemos e agradecemos porque vem do Senhor. Aleluia. Amém. Dá um aceno para mim. Você que está nos visitando pela primeira vez. Você que nos visita, dê um aceno. Seja bem-vindo. É um prazer tê-lo em nosso meio. É um prazer recebê-lo aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Lhe dê um dia de paz, de amor e de muita alegria no nosso meio.
Temos aqui também a Aline Chave e a Denise, hoje conosco. Dá um aceno para mim. A Aline Chave e a Denise são atletas de futebol feminino da seleção brasileira, que estão hoje conosco. Estão aí no meio? Não estou vendo. Lá do outro lado. Sejam bem-vindas, queridas. É um prazer tê-las conosco. Que nós agora cantemos, continuando em adoração ao Senhor. E tudo vem dele, reconhecendo que somos dele. Você é visitante? Foi o Senhor quem fez você. E foi o Senhor que te trouxe aqui ao nosso meio hoje também. Ele tem um propósito de amor para a sua vida também. Amém? Tudo vem de ti, Senhor. Tudo vem de ti, Senhor. E das tuas próprias mãos te damos. E das tuas próprias mãos te damos. Senhor, tudo vem de ti, Senhor, e das tuas próprias mãos te damos, e das tuas próprias mãos te damos. Quem é semelhante a ti? Quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Quem é semelhante a ti? E a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é Senhor, tudo vem de ti, Senhor, e das tuas próprias mãos te damos, e das tuas próprias mãos te damos. Quem é semelhante a ti? E a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é Deus. Quem é semelhante a ti? E a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é
Senhor, tudo que somos, tudo que temos, Senhor, nós declaramos, pertence a Ti. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. E aí, líder? Você sabe que vai acontecer o retiro de líderes? E não é só para líder de célula ou pastor. É para todos os líderes da PIB. Líder alto, Baixo, magro, gordo, bonzinho, do mal, do mal. Do mal não. o sério. O sério, sem acepção de líderes. Vai acontecer do dia 24 a 26 de fevereiro. E o tema é o impacto do líder que ora. Garanta já sua vaga. Faça sua inscrição no stand. Fala galera, tá começando mais um programa Alta Tensão produzido aqui pela Primeira Igreja Batista de Curitiba. É isso aí, Plínio, mais um Alta Tensão está começando, o programa que vai dar um up na sua semana. This is a glow deep in the soul. Oh, when you love, oh, when you love. The valley's torn, mystery pours down from above. Quero convidar os pais, Sandro e Karen, para trazer a Ana Flávia. E junto com eles podem vir também parentes. Eles estão vindo porque querem apresentar a filha, aquele que deu para eles. Esta música que nós acabamos de cantar, tudo vem de Ti, Senhor. Ih, acho que é melhor. Quando eu soube que eu vou dirigir esta parte da oração, eu pedi uma palavra ao Senhor. Ele me deu Salmo 18, do 20 até 30. E este versículo também desejo para vocês, na educação da Ana Flávia. Eu vou ler este texto na Bíblia, na linguagem contemporânea, a mensagem. O Eterno refez toda a minha vida, depois que eu depositei diante dele todos os cacos. Quando resolvi acertar as coisas, ele me permitiu um novo começo. Agora estou atento aos caminhos do Eterno, mas não para mera condescendência. Todos os dias examino seu modo de agir e tento aprender o máximo que posso.
sinto-me refeito e não descuido dos meus passos. O Eterno reescreveu o roteiro da minha vida quando abri o livro do meu coração diante dele. Os bons provam tua bondade, os sadios experimentam tua saúde, os autênticos degustam tua verdade, enquanto os maus não conseguem te entender. Ofereces teu apoio aos destituídos, mas não hesitas em humilhar os soberbos. De repente, ó Eterno, tu inundas minha vida de luz, e o brilho da glória de Deus pode ser visto em mim. Aí sim, consigo eliminar quadrilhas inteiras de assaltantes e pular os muros mais alto. Como Deus é bom! Seu caminho é tranquilo e sem acidentes. Toda a orientação do Eterno é testada e aprovada. Todos os que correm por ele conseguem chegar ao seu destino. Que palavra linda! Quanta certeza, quantas promessas temos aqui para todos nós. E por isso eu escolhi também esse texto para vocês. De vocês terem essa certeza de educar a Ana Flávia nos caminhos do Senhor. Vem cá, para que todos possam ver a Ana Flávia mais de perto e admirar com de nosso costume, né? Pode ver isso. Irmãos, vamos nos ajoelhar e orar em cima deste texto. Claro que quem puder se ajoelhar. Pai querido, quanta preciosidade nós temos neste Salmo 18. Quanta experiência o Davi fez contigo. E nesta manhã queremos entrar e estar na tua presença em primeiro lugar, com ações de graças por tudo que tu tens feito. Pai, te louvamos que tu és um Deus que refaz a nossa vida. É um Deus que reescreve a nossa vida, a história da vida. Pai, eu sei que muitas e muitas nesta igreja só te alcançaram e tiveram um encontro contigo já com mais anos de vida. E hoje estão sofrendo os efeitos, as consequências por muitos anos fora dos teus caminhos. Pai, eu te peço de maneira especial por eles, que eles permanecem firmes nos teus caminhos, mesmo que este refazer, este reescrever traga dores. Pai, eu te louvo que quando as pessoas que estão em trevas, em dificuldades, doentes, sofrendo de dores, ou no hospital ou em casas, obrigado, que a tua luz inunda o quarto, a tua luz inunda as emoções e a mente, para que não fiquem presos naquela situação, mas possam erguer o olhar para ti. E como Davi também te adorar, dizendo: de repente a luz do Senhor inundou o meu ser. Pai, nós te damos graças, que nós entendemos que teu caminho é tranquilo e sem acidente. Nesta manhã eu te rogo pela convenção que todas as decisões que são tomados lá em Foz do Iguaçu estejam baseados nesta tua palavra, neste teu caminho, porque assim ele será um caminho tranquilo e sem acidente. Todos os planos que serão desenvolvidos serão planos que tragam paz. Também te rogo justo isso para a nossa construção aqui, que seja uma construção conforme os teus planos, para que a tua tranquilidade e a promessa sem acidente
se cumpra entre nós. Também te peço isso para todas as pessoas que estão de férias ou já voltando hoje, que sejam viagens tranquilas e sem acidente. E ainda de maneira especial nós rogamos pelo Sandro e a Karen, que eles possam caminhar nos teus caminhos, com tranquilidade, sem medo, para que a própria Ana Flávia experimente paz, seguros em Ti, seguros nas coisas que façam, que falam, e que assim ela possa crescer tranquila, porque ela não é educada em conhecimento humano, mas é educado nos Teus caminhos, e que os pais possam experimentar isso, que quem anda nos Teus caminhos, quem educa os seus filhos nos Teus caminhos, ainda quando for velho, não vai se desviar deles. Derrama esta graça e esta paz sobre todos que estão aqui e também sobre todos que estão nos assistindo na televisão ou na internet. Todos que estão ou em casa por um outro problema, doença, ou que estão de férias, mas que todos experimentam esta Tua presença restauradora, em nome de Jesus. Amém. Graça, paz e misericórdia, irmãos. Amém? Amém. Deus é bom, não é? Nós cantamos há pouco aquela música, Tudo Vem de Ti, Senhor. Quem acredita nessa canção? Quem acredita no que cantou? Levanta a mão aí. Tudo vem de Ti, Senhor. Você acredita nisso? De verdade, né? Que bênção nós podemos ter um Deus que nos dá tudo. Essa semana eu estava ouvindo um pregador muito famoso, e ele estava dizendo que as pessoas o perguntavam por que ele tinha uma vida tão interessante, por que ele era daquele jeito, por que ele era feliz em todas as situações, e por que ele conseguia viver uma vida, aparentemente as pessoas viam assim, né, que agradava a Deus. E ele disse: eu entendi ao longo da minha vida que a salvação que Deus me deu é suficiente, e por isso eu procuro agradar a Deus em tudo, porque eu entendi que Jesus me salvou, e esse sacrifício que Ele fez na minha vida é tudo, não precisa mais nada. Isso é motivo suficiente para eu viver uma vida agradecendo a Deus, porque a salvação em Jesus é suficiente. E a salvação que Jesus veio nos dar, veio de Deus. Deus preparou todo esse plano para nos salvar. Deus é muito bom. E ontem eu estava vindo para o culto dos jovens adultos. Eu estava separando uma oferta para entregar no culto. E aí eu falou comigo. O eu já falou com você? De vez em quando eu falo com a gente, né? Aí eu falou comigo assim: mas de novo você vai levar oferta lá na igreja? Daí eu pensei comigo mesmo e falei: pois é, de novo, porque trazer a oferta à igreja e trazer o dízimo é porque a salvação que Jesus me deu é suficiente, e eu estou com meu coração agradecido todo dia. E tem mais um motivo, eu quero glorificar a Deus com meu dízimo e com minha oferta. E tem mais um motivo ainda: eu não dependo de dinheiro, eu dependo exclusivamente do Senhor, que cuida de mim, e tudo vem dele, tudo, saúde, dinheiro, prosperidade, Ele é que cuida de nós. E aí o meu eu se calou, eu trouxe minha oferta, e de novo está aqui a oferta, e é uma experiência muito gostosa. Eu não quero que você tenha a minha experiência, você tem que ter a sua experiência de vida com Deus, de trazer dízimo e oferta, e com certeza Deus vai estar abençoando a sua vida. Deus é muito bom.
falando um pouquinho de construção, eu quero desafiar os irmãos a que nós continuemos a ofertar. Os irmãos votaram, nós tivemos a nossa assembleia aqui, os irmãos votaram para o empréstimo. Isso é um processo que leva algum tempo junto aos bancos, mas enquanto isso nós não paramos a construção, está tudo acontecendo. Estava saindo pela porta aqui e vi uma irmã entrando dizendo, como está ficando bonito. E é verdade, né? Nós estamos aí caminhando a todo vapor com a construção, troca aí da fachada, colocação da cerâmica, pele de vidro, enfim. E para os irmãos que têm crianças, têm filhos, você já viu que as aulas estão acontecendo no segundo andar, porque no primeiro andar nós estamos fazendo aquela transformação lá no primeiro andar. Se você for lá agora, parece que caiu uma bomba lá dentro, né? Porque foi mexido em tudo, tirado as divisórias, e nós estamos fazendo o primeiro andar de forma definitiva, que era o único andar que não tinha sido mexido até agora. Então nós esperamos que até, enfim, né? O prazo que deram para a gente é até dia 30 de janeiro. Mas eu não sei não, né? Até já fiz uma conversa aí com a Marta e com a Lisiane, para a gente tentar estender um pouquinho lá, para nós terminarmos assim, deixar o primeiro andar bem lindo, bem bonito, para que as crianças estejam lá adorando ao Senhor naquele local. Então, meu pedido para os irmãos é, pergunte a Deus, o que você tem com essa construção, venha fazer parte do sonho, contribua. E essa semana que passou, o tesoureiro estava me informando do saldo, está bem difícil. O saldo hoje da construção a construção está devendo mais de 500 mil reais. E conto com as orações dos irmãos, para nós realmente podermos avançar. E nós falamos aqui na frente, porque trabalhamos claramente, somos família e não temos nada a esconder, é tudo muito claro. O irmão pode chegar lá na tesouraria e pedir as informações, está tudo lá. Então, irmãos, orem para que Deus esteja abençoando e vamos adorar a Deus com os nossos dízimos, nossa oferta, e o Senhor com certeza estará fazendo a parte dele, multiplicando aquilo que o Senhor mesmo colocou no seu coração. Amém? Não tenho palavras para agradecer tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade. Esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, no que vier a ser, vem de ti, Senhor. Vivendo
tenho nada, posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. É verdade, Senhor. O Senhor é o nosso tudo. O Senhor é o nosso sustento. O Senhor é a provisão do nosso dia a dia. Como o pastor Nilson disse, nós não dependemos de nada. Nós dependemos do Senhor. E por isso descansamos no Senhor a cada dia. Porque o Senhor prometeu fazer muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Obrigada por isso, porque o Senhor é muito maior do que nós podemos imaginar. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de ofertar, de trazer os dízimos até a tua casa. Recebe como adoração, recebe como reconhecimento nosso de que o Senhor é o nosso tudo, de que dependemos do Senhor e que a nossa salvação nos satisfaz e nos é completa. Obrigada. Prospera, Senhor, a tua casa, esta obra da construção. Prospera o teu povo, para que a obra missionária, Senhor, não pare em toda a terra. Que os nossos missionários sejam sustentados a cada dia e, sem se preocupar com isso, eles prossigam, Senhor, na pregação do Evangelho a toda criatura, para que o Senhor volte, como ansiamos por esse dia. Continua conosco nesta manhã, Pai, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, oh Jesus, é o teu nome, é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, oh
essa tristeza em alegria e fazer o choro durar apenas uma noite. Só Jesus pode fazer isso. E nesse tempo, Senhor, em nome desse Jesus, nós queremos entregar a vida do pastor Alexandre nas tuas mãos, para que o Senhor faça dele um canal da tua bênção para o teu povo, para todos nós. Para que o Senhor o encha do teu espírito e fale ao coração dele e através dele ao nosso coração. Que a tua presença o encha, Senhor, e a tua alegria invada a sua vida. E que as palavras dos seus lábios e o meditar do seu coração, hoje e sempre, sejam agradáveis a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja, bom dia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo de número 1. É bom cantar que Jesus é o doce nome que alegra a nossa vida, que alegra a nossa existência, que alegra nosso ser. Esse nome pode nos alegrar completamente. E é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã, sobre a alegria do Senhor. A alegria que a gente pode experimentar nele, a alegria que só Ele tem para nos dar. Filipenses capítulo 1, versículo 21. A minha versão é na linguagem de hoje. E ela diz assim: pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Gostaria que você passasse aí mais 2 páginas da sua Bíblia à frente e abrisse em Filipenses 4:4. Filipenses 4, versículo 4. Diz assim: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham sempre alegria. Dá para a gente repetir junto esse versículo? Outra tradução diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos repetir? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Certa vez perguntaram para Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, o que era sucesso para ele. Churchill disse que sucesso para ele era se levantar de um fracasso após o outro sem perder o entusiasmo. Para alguns, essa frase contundente pode trazer um entendimento ou uma visão até mesmo pessimista da vida, fazendo com que a gente possa entender que a vida é recheada de fracassos. Para outros, a frase é uma constatação para entender que a vida é sim recheada de dificuldades e que nós as sofremos todos os dias. O que Churchill quis dizer não é que nós devemos dar demasiado valor aos fracassos, mas que ainda que as maiores dificuldades nos sejam apresentadas, nunca devemos desistir de lutar. Quando o nosso olhar incide sobre a epístola de Filipenses, o sentimento que gera no nosso coração, que brota do nosso coração, é o mesmo. Enxergamos um homem que passou por diversas dificuldades na sua vida. Ele teria os maiores motivos para ser um homem triste, um homem que murmurava da sua própria vida. Ele passou por prisões, açoites, rejeição, privações, fome. Na ótica humana, teríamos todas as razões para colocar na vida do apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Filipenses, o rótulo de derrotado. Na ótica divina, entretanto, o decalque que poderia ser colocado sobre ele era vencedor. Este homem, o apóstolo Paulo, ele descobriu uma razão para lutar bem maior que Churchill. Ele entendeu que o seu contentamento era o Senhor, motivo pelo qual
tinha forças para se levantar depois de cada batalha, depois de cada guerra na sua vida. Qual seria a nossa reação se a gente recebesse uma carta de uma pessoa que está presa? E eu costumo chamar, conhecendo bem os idosos dessa igreja, eu posso dizer isso com propriedade, que Paulo era um recém-idoso, tinha acabado de entrar na terceira idade, estava preso, prisão domiciliar em Roma, e agora ele escreve uma carta para um povo que lhe é muito querido. O que nós esperaríamos de uma pessoa nessa situação, que sofreu durante a vida inteira injustamente porque pregou o Evangelho? Eu confesso que eu não esperaria outra coisa, senão uma carta de lamento, de murmuração, de reclamação de tudo e todos. Mas a atitude do apóstolo Paulo revela que a alegria que ele possuía não vinha dele mesmo. A atitude do apóstolo Paulo era entender que a alegria que ele possuía no seu coração era infundida, derramada pelo Espírito Santo de Deus na sua vida, de tal maneira que ele não podia ou não precisava olhar para as circunstâncias. Ele conseguia viver uma alegria sobrenatural, uma alegria do céu. O que Paulo escreveu é um tratado de como viver a alegria do Senhor em qualquer circunstância da vida, contrariando a lógica humana, estando preso, estando em situação difícil, contrariando toda a nossa lógica. O que Paulo vai escrever é como viver a alegria do Senhor em todas as circunstâncias da nossa vida. Ele diz em Filipenses 4:4, como lemos: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Estudiosos apontam que isso se devia ao profundo amor que Paulo tinha por aquela igreja. Atos 16 vai nos contar como é que essa igreja foi plantada pela vida do apóstolo Paulo. Ele estava indo em uma outra direção, em um outro caminho, e um varão macedônico apareceu para ele dizendo: olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16 é muito conhecido de todos nós, fala da prisão de Paulo, fala da hospedagem dele na casa de Lígia, e fala principalmente sobre a conversão do carcereiro, e do qual nós extraímos uma máxima para a nossa vida, e proclamamos isso no meio da nossa família, uma promessa do Senhor para nós em Atos 16:31, que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Tudo isso aconteceu em Filipos. Além disso, a igreja de Filipos foi a primeira em solo europeu. O apóstolo Paulo escreveu esta carta para agradecer à igreja de Filipos pela oferta que aquela igreja lhe enviara em prisão domiciliar. E esse agradecimento foi colocado em forma de palavras muito contundentes e que servem de lições para a nossa alma. O foco da carta mostra como possuir, como ter a alegria do Senhor. E a maneira como a carta foi estruturada, desde o capítulo 1 até o capítulo 4, ela vai mostrar para a gente progressivamente que existem algumas coisas que podem roubar a nossa alegria, tirar a alegria que o Espírito Santo quer derramar na nossa vida. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre esses potenciais ladrões de alegria, que querem tirar de nós aquilo que o Senhor tem para nos dar, que é uma alegria plena, uma alegria que não é efêmera, passageira, mas uma alegria que permanece. Tendo essa visão panorâmica de Filipenses, a gente vai perceber que Paulo fala desses 4 potenciais de ladrões de alegria, e que a gente tem que evitá-los, para que a alegria que o Senhor quer derramar sobre a nossa vida seja de fato recebida por cada um de nós. O primeiro ladrão que Paulo vai falar na carta aos Filipenses está no capítulo 1, e esse primeiro ladrão se chama circunstâncias. Circunstâncias. O que são circunstâncias? Particularidade que acompanha um fato, uma situação. O que constitui ou caracteriza o estado atual das coisas. Conjunturas que afetam o meu atual
atual momento de vida e que o modificam. Situações que nós enfrentamos todos os dias. Alguns exemplos de circunstâncias para nós entendermos: um acidente, uma enfermidade, um divórcio, uma decepção amorosa, uma reprovação no vestibular, uma falência, um desemprego. Muitas são as situações que podem tirar ou roubar de nós a alegria que o Senhor quer dar. Quais eram as circunstâncias que afetavam a vida do apóstolo Paulo em prisão naquele momento? A primeira delas era a prisão. Paulo diz assim no verso 7: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. A primeira circunstância que o afetava e que modificava a sua situação naquele momento de vida era a prisão. Porém, mesmo fechado, Paulo ele tinha consciência de que os céus não estavam fechados para as suas orações. E ele começa falando exatamente sobre a necessidade que nós temos de colocar todas as circunstâncias na mão de Deus através da intercessão. Ele fala que ele ora pela igreja de Filipenses, e a única maneira que nós vamos conseguir vencer todas as circunstâncias da nossa vida, sejam elas cada uma das situações que nós citamos aqui, é através da oração. A segunda circunstância que Paulo fala ainda no capítulo 1, são as pessoas fora da prisão, que acrescentavam ainda mais dores às suas algemas, através de motivações erradas na proclamação do Evangelho. Ele diz no verso 12: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Fora da prisão, Paulo ainda se decepcionava com algumas pessoas que pregavam o Evangelho com motivações erradas, e essa era uma das circunstâncias que batiam contra ele naquele tempo. A terceira circunstância era a expectativa da morte. Paulo estava em prisão domiciliar, esperando uma condenação que poderia levá-lo a ser executado, como de fato aconteceu depois. Paulo sofreu uma pena de morte em Roma, e a expressão nesse momento da sua vida, hálito da morte, nunca foi tão real para a vida do apóstolo como nesse tempo. Eu costumo brincar que a morte nesse tempo aqui estava literalmente fungando aqui no pescoço do apóstolo Paulo. Ele estava esperando o que ia acontecer com a sua vida. A maior circunstância que pode nos atingir nessa vida é justamente a morte. Paulo estava ciente de que essa circunstância era a maior de todas. Mesmo assim, ele tinha autoridade para dizer, em Filipenses 1:21, como nós lemos, que o viver para ele era Cristo, e a morte era um lucro. Paulo tem segurança para enfrentar a morte de peito aberto, porque está plenamente preparado. Se a gente pudesse parafrasear o que o apóstolo quis dizer, ele estava dizendo que a base da minha vida é Cristo. A morte é mais uma das circunstâncias que eu posso enfrentar. Se a maior de todas essas circunstâncias me atingir, eu estou preparado, porque para mim o viver é Cristo. O
versículo que abre o nosso entendimento para a gente compreender tudo dentro da Epístola de Filipenses é justamente o verso 21. Paulo tem Cristo como a base da sua vida, como fundamento da sua vida, pelo qual ele pode enfrentar toda e qualquer circunstância. Jesus mesmo fala sobre fundamento em Mateus 7:24, dizendo que o homem prudente, ele considera estar sendo edificado sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, Jesus disse, eu vou assemelhá-lo ao homem que edificou sobre a rocha. E vieram os ventos, os rios, e não puderam bater contra aquela casa, porque ela estava firmada na rocha. Quando a Bíblia fala para a gente ouvir a palavra de Deus, portanto, aquele que ouve essas minhas palavras e as escuta e as pratica, isso serve também para aquilo que o apóstolo Paulo está tentando nos ensinar nessa manhã. Cristo é o fundamento da minha vida, e eu não preciso temer as circunstâncias. Algumas pessoas creem que por termos Cristo como a base da nossa vida, seremos excluídos de passarmos por circunstâncias difíceis nesse mundo. O próprio apóstolo Paulo nos alertou acerca disso, o próprio Jesus nos alertou acerca disso, dizendo, eu digo isso para que por estarem unidos comigo vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus mesmo nos alertou que nesse mundo nós passaríamos por sofrimentos, por privações, por dificuldades. Certa vez eu vi uma faixa na frente de uma igreja evangélica, de algumas campanhas que as pessoas fazem. E nessa faixa estava escrito assim, desencapetamento total. Você que sofre de olho gordo, inveja, está com problema na sua vida, venha receber a prece violenta. Eu queria descobrir o que é prece violenta. E pare de sofrer. Eu me preocupei com o conteúdo daquela faixa, porque a única maneira de não sofrermos é não estarmos nesse mundo. A psicopatologia diz que o sofrimento é inerente ao ser humano. É impossível viver sem sofrer, é uma utopia, uma fantasia pensar que a gente vai passar nesse mundo sem sofrer. Só que através das lentes de Cristo, através de termos Cristo como fundamento da nossa vida, a gente pode olhar para as circunstâncias através de Cristo Jesus. Uma vez eu li um relato num livro chamado Cristianismo em Crise, um livro muito bom, e ele fala sobre uma doutrina que está sendo espalhada no mundo inteiro, dentro do universo evangélico, chamada de confissão positiva, de pessoas que pregam que é possível viver nesse mundo e viver um relacionamento com Jesus sem sofrer, e que tudo na sua vida vai ser bonança, vai ser sempre tudo bem, tudo 10, tudo 1000 maravilhas, você vai ter dinheiro, você vai ter carro, você vai ter casa. E ele diz que se você não recebe, é porque você não tem fé, ou porque você está em pecado. Num dos relatos desse livro que me marcou muito e me chocou muito, foi acerca de um casal que acreditava nisso, e do qual tiveram um filho que estava doente dentro da sua casa. Aquele casal começou a orar crendo que aquela criança seria curada e não o levou ao médico, porque eles acreditavam que Jesus tinha que curar obrigatoriamente aquela criança. Eles omitiram socorro para ela, e quanto mais o tempo ia passando, mais aquela criança ia piorando, até que em dado momento aquela criança morreu dentro de casa. E os pais chegaram no absurdo de acreditar que aquela criança ia ressuscitar dos mortos, e que o milagre ia ser maior ainda. Eu não estou aqui dizendo que Deus não tem poder para levantar uma pessoa dos mortos. Deus tem poder, mas Ele é soberano. É Ele quem determina se Ele vai levantar ou não, se Ele vai curar ou não. Aqueles pais começaram a orar pela criança, e é óbvio que ela não ressuscitou. Os vizinhos desconfiaram,
chamaram a polícia, e aqueles pais estão presos hoje por diversos crimes que cometeram contra aquela criança, por acreditarem num pseudo-evangelho, num falso evangelho, que prega que a gente vai passar por esse mundo só tendo sucesso, riqueza, prosperidade. Esse é um evangelho manchado, um evangelho que não condiz com a palavra de Deus, porque quando nós olhamos para a palavra, nós temos vários exemplos de pessoas que sofreram durante toda a sua vida. Davi, Daniel, Jó. A palavra de Deus não exclui o sofrimento da nossa vida. Só que, para nós vencermos esse ladrão de alegria da nossa vida, nós temos que mudar a base, os nossos fundamentos. Entender que nós vamos sofrer, mas que Cristo é a base da minha vida. E que eu preciso olhar para as circunstâncias através de Cristo Jesus. O segundo ladrão de alegria está no capítulo 2. E esse segundo ladrão de alegria podem ser as pessoas. Nessa visão panorâmica que estamos tendo de Filipenses, nós vamos enxergar que no capítulo 2 o foco são as pessoas. E de fato, trabalhar com pessoas é fácil? Não. Lidar com pessoas é fácil? Não. E o apóstolo Paulo vai nos alertar disso, que se relacionar não é fácil. Alguns exemplos do que pessoas podem fazer para roubar a nossa alegria: desrespeito, inveja, maledicências, críticas, agressões físicas ou psicológicas, desprezo. Todas as situações escritas servem de exemplos de como as pessoas podem nos ferir e nos machucar. E quem nunca passou por nenhuma dessas situações na sua vida, pode atirar a primeira pedra. Todos nós já passamos por alguma delas no nosso contato com pessoas no decorrer da nossa vida e da nossa existência. O escritor Charles Swindoll diz que nós devemos ter a consciência constante de que os homens são maus. E por isso nós precisamos cultivar uma camada de pele mais grossa. Numa analogia, uma camada de pele mais grossa, a fim de suportar as pancadas e na realidade até esperá-las. Se não cultivarmos essa camada de pele mais grossa, corremos o risco de sofrermos por muito tempo pelo que as pessoas nos fizeram. O capítulo 2 de Filipenses fala de conflitos que as pessoas enfrentam por não abrir mão de suas convicções, por entenderem que suas ideias são melhores, seus argumentos mais convincentes. Todos nós queremos defender com unhas e dentes nosso argumento. Uma vez que não há acordo, surge um conflito. O apóstolo Paulo fala assim no verso 1 do capítulo 2: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para vencermos o ladrão de alegria chamado pessoas, nós precisamos entender que o outro, ou considerar o outro,
sempre superiores a nós mesmos. Mas como nós temos dificuldade de fazer isso? É fácil fazer isso? Não. Muitas vezes a gente quer defender o nosso argumento. Eu gosto de uma crônica do Rubem Alves, ele fala isso para a vida de casais, e o nome da crônica é Tênis ou Frescobol. E ele fala sobre a vida de um casal e da maneira como eles se tratam mutuamente, tem a ver com esses dois esportes. Qual que é o objetivo do tênis? Tirar a outra pessoa da jogada para marcar o ponto. Eu tenho que fazer com que ela não alcance a bola. Tenho que fazer a bola pingar na quadra adversária dentro dos limites da sua área e fazer com que a pessoa não alcance a bola. O objetivo é marcar o ponto, tirando a outra pessoa da jogada. Quando a gente joga frescobol é diferente, no esporte de praia, qual que é a intenção e qual que é a graça do jogo do frescobol? Não deixar a bola cair. A graça do jogo é essa. Se a bola vem torta, eu rebato para que a pessoa tenha a capacidade de me devolver perfeitamente. Muitas pessoas jogam tênis no seu relacionamento, como casais inclusive. O objetivo da sua vida é tirar o seu cônjuge da jogada através dos seus argumentos. E quando ele consegue, lá por dentro, ele faz assim, né? Yes! Consegui. Mas quando a gente joga frescobol é diferente. Eu não preciso ter razão sempre. Rubem Alves aplica essa crônica à vida de casais. Mas eu queria expandir, ampliar um pouco mais essa crônica para a nossa vida. Imagine se nós levássemos essa crônica do frescobol para a nossa vida diariamente. Muitos conflitos, muitas coisas que nós sofremos por tentarmos defender a nossa argumentação, seria tirada da nossa vida. Nós pouparíamos muito tempo, muito desgaste, muita abundância de palavras para justificar algumas coisas, e mais do que isso, pouparíamos as nossas próprias emoções. Paulo fala da prevenção dos conflitos através de uma atitude, a humilhação. Quando não consideramos os outros superiores, os conflitos surgirão. Assim sofremos com as consequências dos conflitos mal resolvidos na nossa vida. Quando um conflito mal resolvido se instala em nossa vida, nós corremos o risco de sofrer com a falta de perdão e principalmente com o ressentimento. Ao cultivarmos as ofensas, estamos correndo o risco de colhermos ramos de amargura para a nossa vida. Certa vez eu li uma frase que me marcou muito, falando acerca da amargura, do ressentimento que enfrentamos quando temos esses conflitos. Ela diz assim: o ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. A única maneira de vencermos o ressentimento é liberando perdão. Muitas vezes a pessoa que nos feriu nem sabe que a gente está sofrendo. Nós ficamos ressentindo, trazendo de volta aquele sentimento pelo qual fomos feridos. E quanto mais tempo retivermos o perdão, mais tempo ficaremos escravos do ressentimento e da amargura. O antídoto para vencermos o ladrão de alegria chamado pessoas é observar o exemplo de humilhação do próprio Cristo. Filipenses 2 é um dos capítulos mais lindos do Novo Testamento. E ele fala tanto da divindade quanto da humanidade de Jesus, mostrando que ele deixou todas as suas prerrogativas divinas para se humilhar, para estar em forma de homem nesse mundo e para morrer por nós na cruz do Calvário. Para que os conflitos não surjam, precisamos olhar para o exemplo de humilhação de Jesus. E se os conflitos surgirem, venceremos ao olharmos para o exemplo de perdão de Jesus. Primeira frase que Jesus disse na cruz, Lucas 23:34, diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Venceremos nossos relacionamentos e na maneira como tratamos as pessoas quando colocarmos nosso olhar sobre Jesus.
o nosso sumo exemplo. O terceiro ladrão que pode roubar a nossa alegria está no capítulo 3. São as coisas deste mundo. Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. No verso 17 ele diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Coisas podem ser palpáveis, aquilo que a gente pode adquirir com a nossa vida. Se a gente for fazer um diagnóstico daquilo que a gente está vendo nesse mundo, a gente pode colocar que uma das características mais marcantes do mundo contemporâneo é o consumismo. O consumo tem sido apontado por alguns sociólogos como o organizador da vida cotidiana. Tudo gira em torno dele. É como se o mundo de hoje gritasse para nós em alto e bom som: diga-me o que consomes, e eu te direi quem és. O ser está intimamente ligado com o ter. Assim as pessoas não são mais julgadas por aquilo que são, mas por aquilo que possuem. Isso gera no ser humano o desejo por possuir mais e melhores bens, fazendo com que ele ande nessa busca insaciável por aquilo que não é pão. Com o domínio da tecnologia, as grandes produções publicitárias e a agilização dos processos de fabricação, novos produtos são lançados quase que diariamente. Nessa ótica, o mercado consumidor tem como base a insatisfação humana para gerar a continuação desse ciclo consumista. Tudo que o mercado faz é: você precisa de um novo celular, você precisa de uma nova televisão, você precisa de um novo carro. Tudo que é novidade, aquilo que a gente comprou ontem, o celular que a gente tira da loja, amanhã já desvalorizou e já tem um outro melhor. Só que o consumo também manipula o significado das coisas. Aquilo que se consome nada tem a ver com a utilidade ou a necessidade, mas com a manipulação dos significados que geralmente tendem a se referir à felicidade. Em resumo, possuir determinada coisa, possuir determinado produto, traz para mim felicidade. Tentando definir numa palavra o sentimento que hoje toma conta do coração do homem, insatisfação caberia perfeitamente. Insatisfeito com o aparelho de televisão, que não é de última geração. Insatisfeito com o aparelho celular, tendo em vista o mais recente, que tem mais funções, algumas das quais nunca serão utilizadas. Insatisfeito com o carro, com o computador, com a casa, entre outras coisas que ele precisa alcançar. Satisfação atualmente parece algo inalcançável. A gente sabe que a gente realmente precisa de um carro. Não pelo prestígio dele, mas pela utilidade dele. A gente sabe que a gente precisa de um celular, que a gente precisa de uma televisão, de um computador. Mas a gente não pode viver ansioso por nenhuma dessas coisas. O próprio Jesus disse assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Jesus nos conduz a uma vida livre de toda a ansiedade pelas coisas desse mundo. Ao permitirmos que as coisas dominem o nosso coração, nós corremos o risco de que a nossa oração seja moldada por elas.
E então a única coisa que nós saberemos dizer em oração é: me dá, Senhor. Me dá um carro novo, me dá uma casa nova. E a gente vive nessa busca implacável, nessa busca insaciável por ter mais, sem entender qual é o verdadeiro propósito da nossa vida nesse mundo, nessa terra. Na contramão desse sentimento, o mesmo apóstolo declarou em 1 Timóteo 6:8: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. A gente pode indagar, naquela época não existiam todas as maravilhas tecnológicas que existem hoje, mas a palavra de Deus não muda para nós. E é como se o apóstolo Paulo, parafraseando para nós nesses dias, transpondo esse versículo através dos séculos para nós hoje, a gente poderia entender e visualizar o apóstolo Paulo falando: aquietem o coração, satisfaçam-se completamente com o que vocês têm, contentem-se no Senhor. Sem deixar de retratar o sentimento do mundo atual, uma pessoa disse uma frase engraçada: hoje em dia, o mais necessário é o supérfluo. E como isso é verdade? Nós desejamos coisas que logo perderão significado, pois são deste mundo. Ansiamos por coisas que, depois de um rápido tempo, ficarão esquecidas em nossos armários, sem utilidade. A tecnologia avança num ritmo tão avassalador, que se nós quisermos acompanhá-la, nós não temos como viver satisfeitos com aquilo que temos. Iremos vencer este ladrão quando focalizarmos nosso olhar para o que realmente importa, nosso destino, o nosso futuro. O apóstolo Paulo fala em 3:20 que a nossa pátria está nos céus. O nosso verdadeiro valor não está nesse mundo e nem nas coisas desse mundo, mas quando direcionamos o nosso olhar para o futuro, para o nosso destino eterno, com Jesus nos céus para sempre, tudo perde significado nesse mundo. Quando olhamos para o céu, nós vemos uma das figuras de linguagem que o apóstolo João falou para falar a respeito dele, usou para falar a respeito dele, que é o ouro. Aqui as pessoas se degladiam pelo ouro, e na analogia que ele colocou, no céu, nós vamos andar naquilo que tem mais valor nesse mundo, o ouro. Nós vamos pisar em coisas que para nós tinha antes muito valor. Somos infundidos, nos permitimos através do Espírito Santo de Deus que Ele derrame a alegria do céu no nosso coração, quando olhamos para aquilo que nós vamos experimentar no nosso futuro. O último ladrão, quarto ladrão, está no capítulo 4, ele se chama ansiedade. Capítulo 4, verso 6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Verso 19 diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O quarto capítulo de Filipenses fala a respeito das preocupações que nós temos, acerca das várias situações que experimentamos nesse mundo. Quando a gente olha para esse século, nós vamos entender que a ansiedade é justamente o mal do século. Nunca houve um nível de preocupação tão grande como o que nós estamos vivendo hoje em dia. E uma notícia nessa semana foi bem interessante. Em 2011, no Brasil, houve um recorde no uso de tranquilizantes e calmantes, porque o homem está estressado, preocupado. Há pessoas que se preocupam com absolutamente tudo, com o futuro, com quem vou me casar, com que idade vou morrer. Quando nos preocupamos demasiadamente com o futuro, isso nos neutraliza e faz com que nós não consigamos viver no presente. Há pessoas que se preocupam com o seu passado,
com as coisas mal resolvidas nele, a única coisa que fazem é olhar para trás, o que também neutraliza sua capacidade de viver o presente. Quando a gente está dirigindo um carro, a gente tem um retrovisor para olhar para trás, mas a gente tem todo um para-brisa na frente para olhar novos horizontes. Se a gente ficar olhando para o retrovisor, para trás, a gente vai bater o carro. O retrovisor foi feito só para nos lembrar das coisas que estão vindo de trás, para nós tomarmos cuidado com ela, mas para que elas não se repitam. Na nossa vida, se ficarmos olhando apenas para o passado, não vamos experimentar os novos horizontes que Deus tem para a nossa vida. No último capítulo de Filipenses, em especial dos versos 11 a 13, esses para mim são os mais impactantes. O apóstolo revela o segredo do seu contentamento. Como se contentar em qualquer situação e não se deixar dominar pelas preocupações. Em primeiro lugar, pela capacidade de adaptação a qualquer situação. Paulo diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Essa capacidade de se adaptar me faz lembrar de um conceito chamado resiliência. O que é resiliência? Segundo o dicionário Aurélio, resiliência é a propriedade pela qual a energia armazenada em um corpo deformado é devolvida quando cessa a tensão causadora de tal deformação elástica. Na área da psicologia, ela pode ser descrita como a capacidade que uma pessoa tem de se adaptar positivamente a várias situações na sua vida. Temos um exemplo de resiliência na natureza, o bambu. Quando a tempestade vem sobre o bambu, ele se dobra completamente, mas ele não quebra. Quando a tempestade passa, quando a tensão causadora daquela deformação elástica no bambu cessa, ela volta para o seu lugar. Se nós considerarmos as tempestades da nossa vida como uma tensão causadora de preocupações, o bambu serve de lição para nós, porque é como se o bambu se prostrasse, para que nós possamos viver o ladrão de alegria chamado preocupações. Nós precisamos colocar todas as nossas ansiedades aos pés de Jesus. Seguindo o exemplo do bambu, quanto mais as dificuldades da vida nos atingem, mais precisamos nos prostrar perante o Senhor para que Ele nos ajude a vencê-las. Em segundo lugar, a possibilidade de vencer as preocupações se manifesta quando reconheço a força que Cristo me dá. Filipenses 4,13 na linguagem de hoje diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Posso estar bem alimentado, com fome, com muito ou com pouco, não importa. Com Jesus, tenho a convicção de que eu posso enfrentar qualquer coisa. Queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos nesse tempo. O que tem roubado a alegria do Senhor na sua vida? Circunstâncias, pessoas, coisas, preocupações. Os ladrões de alegria só terão força na nossa vida se deixarmos de olhar para o foco correto. A maior bênção que possuímos é a presença de Deus conosco todos os dias. Ele não nos abandona, Ele está com a gente em todo o tempo. Essa presença gloriosa tem o poder de gerar em nós alegria em qualquer situação. Uma alegria ultra circunstancial, que independe das circunstâncias que eu estou vivendo ou sofrendo. A alegria exposta pelo apóstolo Paulo não é uma alegria como podemos experimentar nesse mundo, passageira, efêmera. Mas a alegria colocada pelo apóstolo Paulo, ela vem da fonte de Deus para nós, e é uma alegria que permanece. Lucas 10:20 diz assim: mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Pense no seu futuro, no seu destino com Jesus.
Eu sei que todos nós sofremos, mas em Cristo Jesus você pode ressignificar o seu sofrimento à luz da operação dele no seu interior. Cristo quer derramar alegria completa em você, alegria plena, uma alegria que permanece. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12:12. João 10:10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O maior ladrão da nossa vida é o inimigo das nossas almas, o diabo. Nós não podemos permitir que ele roube a alegria que podemos ter no Senhor. Provérbios 15:15 diz assim: todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Se você está precisando experimentar dessa alegria, você está em dificuldades, eu queria te convidar a ressignificar o teu sofrimento à luz de Cristo. Se você se identificou com alguma parte dessa mensagem, eu queria que você se colocasse de pé onde você está, dizendo: sim, eu preciso experimentar da alegria do Senhor na minha vida, independente das circunstâncias, das pessoas, independente das coisas que eu posso vir a possuir ou não, independente das preocupações. Eu quero a alegria do Senhor para a minha vida. Vamos orar? Diga para o Senhor o que está te incomodando nessa manhã. Diga para Ele o que te impede de experimentar a alegria plena que Ele tem para você. Essa primeira oração é tua. Conte para Ele quais são as dores, as dificuldades do seu coração e da sua vida. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa manhã, porque a Tua palavra, Pai, ela nos encoraja a viver uma vida de alegria, não uma vida de tristeza, de lamento, de murmuração, mas uma vida de alegria. E por mais que soframos nesse mundo, Pai, nós temos a plena consciência daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. O Senhor quer derramar em nós alegria. E é por isso que eu peço, Deus, sonda cada coração, Pai. Sonda a necessidade desse meu irmão, dessa minha irmã, Pai. E dentro daquilo que eles estão enfrentando, Deus, ainda que seja difícil, ainda que seja duro, que o Senhor renove a alegria e a esperança no coração de cada um deles, Pai, dizendo que é possível se alegrar no Senhor, mesmo em dificuldade. Deus nos ensina a viver, Pai, tendo como fundamento, a base da nossa vida, o próprio Senhor Jesus, para que as circunstâncias não nos atinjam. Ajuda-nos a viver, Pai, considerando as outras pessoas superiores a nós mesmos, e para que não hajam conflitos na nossa vida e na nossa existência. Ajuda-nos, ó Pai, a viver livre das coisas desse mundo, a não utilizar dessas coisas com propriedade, mas sabendo, ó Pai, que somos mordomos do Senhor nesse mundo, e que não precisamos viver ansiosos por coisa alguma, porque o nosso destino não é aqui. O mundo que realmente importa não é esse, mas a eternidade com o Senhor nos céus, Pai. Deus, que o Senhor possa colocar e tomar nas Tuas mãos todas as preocupações, Pai, da nossa vida, da nossa existência.
A tua palavra diz que quando nós depositamos aos teus pés todas as nossas preocupações, a paz do Senhor, a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus, Pai. Então te peço, Deus, derrama da tua paz, da tua serenidade sobre a nossa vida, Pai. E que o teu Espírito possa nos dar alegria todos os dias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Exaltemos ao Senhor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar. Vamos ficar todos em pé, unir os corredores, dar as mãos uns para os outros e declarar que Jesus é o doce nome que traz alegria ao nosso coração. Dê a sua mão para quem está do seu lado. Vamos fechar os corredores e juntos cantar isso. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, oh Jesus, o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, Jesus, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, oh Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque no Senhor podemos carregar a certeza de que seremos felizes sempre, independente de circunstâncias, de pessoas, de coisas, independente, o Senhor nos completa, o Senhor nos faz verdadeiramente alegres e felizes. E nesta alegria do Senhor, que é a nossa força, nos leva por esta tarde, nos leva às nossas casas, na tua paz, no teu amor, e traz-nos de volta, Senhor, para nos reunirmos mais uma vez como adoradores em teu nome. Amém e amém.